Glória a Yahweh. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Salvador Yahushua. É motivo de alegria estarmos aqui para aprendermos mais sobre a palavra de Yahweh, para sermos edificados, transformados, corrigidos e que tudo seja para a honra e glória do nome do nosso Salvador Yahushua. Hoje nós vamos ver um pouco sobre um tema de extrema importância para as nossas vidas, porque todos nós somos filhos. Todos nós temos pai e mãe, podendo conhecê-los ou não, eles podendo estar ainda em vida ou não, mas todos nós, em algum tempo da nossa vida, tivemos algum tipo de contato com pai e mãe. E a palavra nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe. Para começar, eu quero ler um trecho das Escrituras que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 12, que nos diz assim: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahweh, teu Criador, te dá. Então a gente vê aqui, esse trecho da palavra faz parte dos mandamentos que Yahweh deu através de Moisés. E até hoje esse mandamento continua valendo para as nossas vidas. É um mandamento para enquanto houver ser humano na face da terra, esse mandamento é válido. Por isso nós precisamos ter no nosso coração o firme propósito de honrar o nosso pai e a nossa mãe durante toda a nossa existência e eles estando em vida ou não, estando presentes junto de cada um de nós ou ausentes, nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe com todo o nosso ser. A gente vê na palavra muitos ensinamentos sobre honrar pai e mãe, principalmente no livro de Provérbios, vemos assim vários trechos falando sobre isso. Afinal, em toda a Escritura, ela está nos ensinando que nós devemos honrar pai e mãe. E uma coisa que é muito séria e que nós precisamos meditar nela é que quando nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos honrando a Yahweh, porque foi ele quem determinou que nós deveríamos agir dessa forma. Então, quando a gente honra pai e mãe, a gente está dando um sinal, a gente está refletindo que nós somos dependentes, amamos e obedecemos em primeiro lugar ao Pai eterno, aquele que está no céu, que vive e reina para todo sempre. Ou seja, estamos honrando a Yahweh, estamos nos submetendo a Ele. E a gente vê que essa atitude de honrar pai e mãe, ela reflete não só na nossa vida individual, mas como nós sabemos que as nossas atitudes afetam muitas pessoas, quando nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos afetando outras vidas para que elas também procedam dessa maneira e, se não procedem, passem a refletir sobre o assunto e mudar de conduta. A gente vê que honrar é obedecer, em primeiro lugar, a Yahweh. E quando nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe, nós obedecemos a eles, nós nos submetemos ao que eles nos ensinam, nós reverenciamos aquilo que eles trazem de ensino da parte do Criador para as nossas vidas e isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, porque honrar não é apenas com os lábios que nós honramos, mas principalmente com todo o nosso ser, com todos os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas atitudes
que provém dos propósitos que estão no nosso coração. Então a gente vê que como somos um ser integral, espírito, alma e corpo, honrar pai e mãe tem a participação de todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E é assim que funciona, não é? Sabemos que o corpo, que todo ser humano funciona assim. Tem um espírito que comanda a alma e a alma comanda o corpo. Então, esse é o funcionamento normal de todo ser humano e quando nós estamos honrando pai e mãe, este funcionamento está em pleno vapor e em submissão aos princípios que Iarro nos determina através da sua palavra. Porque sabemos que a vida do ser humano, ela só faz sentido quando este está em submissão, em obediência ao que Iarro ensina, e isso através da sua palavra, nos tempos atuais, principalmente, do Evangelho de Salvação que foi trazido por Yahushua, o ungido, o filho de Iarro e o nosso Salvador. E também, como sabemos que o arrebatamento está às portas, é preciso a gente obedecer aquilo que Iarro nos ensina e nos determina para que possamos estar prontos para sermos arrebatados. Então, essa é uma área da nossa vida que precisa ser tratada com urgência para nos ajustarmos e assim estarmos prontos para sermos arrebatados. Sabemos que não é unicamente honrando pai e mãe, é obedecendo a Iarro num todo, mas esta é uma área que nós vamos hoje falar um pouco sobre isso, porque nos tempos atuais, principalmente, isso não tem sido levado muito em consideração, tem sido negligenciado pelos jovens, pela maioria dos filhos, eu não vou dizer todos, mas uma grande maioria, não tem esse princípio agindo na sua vida, não levam em consideração que é preciso honrar os seus pais. Hoje em dia a gente vê o mundo do jeito que está, os jovens, uma grande maioria, rebelde, insubmisso e não honra os seus pais. Não honra os seus pais com as suas vidas, com as suas atitudes, com as suas amizades, com os seus relacionamentos, com o seu casamento, no ensino aos seus próprios filhos. Então isso é muito sério e nós precisamos nos ajustar nesse sentido. Clamar a Iarro que coloque o propósito no nosso coração de honrar pai e mãe e assim estaremos honrando a ele e isso vai desenvolver em nós vontades, pensamentos, emoções e tomaremos decisões nesse sentido de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Porque todo esse conjunto vai levar a uma ação nas nossas vidas nesse sentido. E, agindo assim, estaremos nos ajustando para sermos arrebatados. Porque sabemos que muito em breve esse evento vai acontecer e quem não estiver em obediência e submissão aos princípios que Iarro estabelece, não terá condição de ser arrebatado, porque estará vivendo em pecado. E, para ser arrebatado, o ser humano não pode estar na prática do pecado. A gente sabe que pode até ter alguma coisa ainda para ser um pecado, para ser confessado, para deixar, mas Iarro, que conhece os propósitos do nosso coração, ele sabe se aquela pessoa tem o propósito de se corrigir. Quando tomar conhecimento daquele erro, daquela falha, se arrepender e deixar. Então isso vai ser levado em consideração. E honrar pai e mãe, isso precisa ser levado a sério, principalmente porque sabemos que o pai e a mãe são as autoridades que Iarro colocou na terra sobre a vida dos filhos, que são autoridades na família. Então elas são constituídas por Iarro e precisam ser honradas pelos seus filhos. E isso nós precisamos levar em conta diuturnamente.
Não é uma coisa que de vez em quando eu vou honrar meu pai e minha mãe. Quando o mundo faz assim, muitas vezes estipula dias para isso. Não, é dia dos pais, é dia das mães, então vamos honrar, vamos dar presente. Mas isso é uma ação falsa, é uma ação mentirosa, porque quem honra pai e mãe, honra todos os dias. Não escolhe apenas um dia para fazer isso. Então é preciso a gente ter isso bem claro no nosso coração. E ficar sabendo que honrar pai e mãe é um reflexo da nossa obediência a Yahweh. Ou seja, ele ensina que nós devemos respeitar, obedecer, cuidar, zelar pelos nossos pais. E por que é necessário que nós façamos isso? A palavra nos ensina que isso é um mandamento. Isso não é uma coisa que eu posso fazer se eu quiser ou não. É um mandamento que Yahweh deu para a humanidade. Isso está em Êxodo, quando Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Este é um dos 10 mandamentos. Então nós devemos cumpri-lo para podermos estar assim de acordo com o que Yahweh quer para as nossas vidas. Como a gente leu em Êxodo, não é? no início, no capítulo 20 e no versículo 12, isso também está em Efésios. Nós vamos ler esse trecho em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais em Yahweh, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então a gente vê aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, dizendo que nós também temos que obedecer e honrar os nossos pais. E muitas pessoas podem dizer, não, mas isso era uma coisa da Antiga Aliança, do Velho Testamento. Não, a gente vê aqui no Novo Testamento isto sendo trazendo a lume para lembrar a todas as pessoas que esse mandamento ele está em vigor hoje e estará até enquanto tiver ser humano sobre a face da terra. E quando estivermos no céu, temos lá honraremos a Yahweh por toda a eternidade, que é o nosso Pai celeste, o nosso Pai eterno. Então a gente vê que é muito importante levarmos isso em consideração. E honrar pai e mãe não é uma atitude que devemos ter obrigados a isso. Não, isso deve ser feito em amor. Esse propósito deve estar implantado em nosso coração e nós devemos exercitar a honra ao pai e à mãe em amor, em submissão a Yahweh e em submissão aos pais também, porque quando a gente faz em amor, a gente faz com alegria, faz com liberdade, faz espontaneamente e não forçado. E isso a gente precisa também ensinar a outras pessoas para que elas também possam agir dessa forma. E a gente sabe que quando a gente obedece, a gente honra aos pais, não é só com as palavras, como foi dito, mas é com as nossas atitudes, com a nossa vida. Ou seja, se honra pai e mãe na escola, com o comportamento, com as palavras que são ditas, com as amizades que são firmadas, seguindo a instrução que o pai e a mãe deu, de como devemos nos comportar, que tipo de pessoas devemos ter amizade com elas e quais a que devemos evitar, não julgar, nem rejeitar, sair de perto assim como se estivesse julgando a pessoa. Não, mas evitar para não se contaminar com os pecados e os erros daquela pessoa. A gente vê também, quando está exercendo uma profissão, é preciso honrar pai e mãe, fazendo as coisas corretas, sendo honesto, sendo justo, fazendo as coisas de forma que não venha
a estar causando vergonha nem dano aos pais enquanto orientadores dos filhos. Também outra coisa que precisamos ver é com os relacionamentos. Nesse sentido, eu quero falar principalmente para os jovens e também para os adultos, que hoje em dia muitas vezes não estão levando isso em consideração, que ficam fazendo alianças com todo tipo de pessoa. E na palavra nos ensina que é preciso, tanto o homem como a mulher, clamar a Yahweh, pedir a ele direção para poder para esperar que Yahweh traga um cônjuge, ou seja, um esposo ou uma esposa. Não devemos estar ensinando aos jovens, como isso tem sido banalizado nos dias atuais, que deve estar com outra, namora outro, não gostei dessa. Não é assim. Porque cada relacionamento que se firma, a gente passa a ter comunhão com aquela pessoa, a concordar com coisas da vida daquela pessoa, e o que é errado vai contaminar a vida de quem está nesse relacionamento e trazer problemas, tanto do lado espiritual, como na sua alma, que é através dos seus pensamentos, das suas emoções, as decisões, as suas vontades, e também no corpo, porque contamina, passa a ter paixões, concupiscências, passa a dar vazão à vontade da carne, ou seja, fazer a vontade da carne e muitas vezes entrar no pecado, na prática indiscriminada do pecado através desses relacionamentos. E a gente precisa ver que isso precisa ser ensinado. É em casa que começa esse ensino. Então é preciso que os pais tenham a responsabilidade de ensinar seus filhos este princípio, que é necessário honrar pai e mãe. E os filhos vão olhar para a vida dos pais, como é que os pais agiam com os pais deles. Ou seja, vai olhar se o pai ou a mãe tratava bem o seu pai e a sua mãe, como é que era o comportamento deles, o relacionamento deles com os pais. Então, a casa dos pais é uma escola para os filhos. Então, é preciso que, primeiro, os pais ajustem as suas vidas para poder ter condições de ensinar os filhos. E a gente vê que, hoje em dia, muitos jovens estão levando uma vida no erro e no pecado porque não foram ensinados pelos pais a viver de outra maneira. O exemplo que tiveram em casa foi aqueles que eles passaram a reproduzir no seu dia a dia. E isso é muito sério, é preciso que haja arrependimento, primeiro nos pais, para poder ter condições de instruir os seus filhos no caminho, como a palavra diz em Provérbios 22:6, que é para ensinar a criança no caminho. Ou seja, o pai e a mãe, junto com os filhos, obedecendo a Yahweh, e assim os filhos vão aprender a honrar pai e mãe, olhando para os seus pais, não só ouvindo o que eles dizem, mas olhando para o testemunho que eles dão. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua. A gente vê na palavra Yahushua dando esse exemplo para nós, porque a gente vê no Evangelho, em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 51, nós vamos ler isso. A gente vê isso na palavra em Lucas 2, 51. Yahushua, ainda quando era criança, dando esse exemplo para nós, quando ele vivia com os seus pais aqui na terra, os pais humanos. Diz assim, olha, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Ou seja, Yahushua obedecia aos seus pais, era submisso a eles enquanto estava aqui na terra. E ele fazia isso porque ele já sabia, porque era uma
prática que ele tinha quando estava no céu com o seu pai, Iarro. E a gente vê que ele tinha o propósito tão firme no coração de obedecer ao pai, que a gente vê em Filipenses 2,8, dizendo que ele foi submisso e submisso até a morte. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, porque Iarro tinha determinado isso, tinha no plano de salvação, isso já era previsto. E Iarrúshua, por ter o firme propósito de honrar e obedecer e ser submisso ao seu pai, aceitou ser morto numa cruz para fazer a obra que o pai determinou que ele fizesse. Então, a gente vê que a submissão é uma atitude de honrar e é um ato de amor para com os nossos pais, e foi assim que Iarrúshua nos deu o exemplo, sendo obediente, submisso e honrando a seu pai, Iarro, em amor. Louvado seja Iarro, em nome de Iarrúshua. Então, a gente vê que é muito sério e é muito importante levarmos em consideração isso no nosso dia a dia. Porque a atitude de honrar pai e mãe atrai bênçãos para a vida de quem assim procede. E quem não procede assim, atrai maldição para a sua vida. Porque em Deuteronômio 27:16 diz isso, que maldito é aquele que despreza o seu pai e a sua mãe, ou seja, não honra. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente e termos o propósito de, honrando o nosso pai e a nossa mãe, estar dando exemplo para que outras pessoas também assim procedam. E quem não procede dessa forma, quem vive desonrando seu pai e sua mãe, precisa saber que essa atitude de desonrar pai e mãe é uma das causas que levará muitas pessoas para o sofrimento que acontecerá na tribulação. Ou seja, depois do arrebatamento, as pessoas que ficarem aqui na terra passarão por uma grande tribulação, e uma das causas será essa: não ter honrado seu pai e a sua mãe. Essa tribulação está descrita no livro de Apocalipse, que muitas pessoas têm até receio de ler, mas que precisa ler para saber o que é que vai acontecer e se arrepender logo para poder não passar por esse sofrimento que brevemente acometerá a face da terra. E para ter condição de viver assim, honrando pai e mãe, existe uma fórmula muito certa, rápida, eficiente para todos nós. A primeira dela é se converter ao Salvador Iarrúshua. Porque quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele nos ensina como honrar o nosso pai e a nossa mãe. E ele vai também nos mostrar e nos ajudar a tomar posse de todas as garantias que Iarro nos dá quando nos convertemos ao Salvador e Iarrúshua. Ou seja, é preciso primeiro se converter, ouvir o Espírito Santo, tomar posse das garantias que Iarro nos fornece, nos oferece, para termos condições de estar assim prontos para ser arrebatado. E saiba que essa solução, ela é real, instantânea e definitiva naquele que toma a decisão com o coração sincero, uma decisão verdadeira de servir a Iarrúshua, de tê-lo como mestre e salvador da sua vida, e assim vai aprender, olhando para o mestre, a ser submisso a Iarro, a honrar Iarro, a honrar seus pais e ter uma vida plena aqui na terra. Então, que o Pai abençoe a cada um que ouviu essa mensagem, aplique essa palavra no seu coração e você passe a refletir, a meditar e a ver como é que está a sua vida. Se você está honrando seu pai e a sua mãe
ou não? Se a resposta for sim, glória a Yahweh, continue, prossiga com essas atitudes. Mas se não, a solução foi oferecida a você. Se converta a Yahushua, que ele vai te ensinar, através do Espírito Santo e do Evangelho de Salvação, a honrar teu pai e a tua mãe. E assim você terá condições de ser arrebatado, de ir morar no céu, de estar com Yahweh e Yahushua por toda a eternidade, sendo feliz para sempre. Que Yahweh te abençoe, em nome de Yahushua.